Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Hoje é quinta-feira, e quinta-feira é o culto da palavra. Nesta pandemia, nós estamos fazendo vídeos. Temos o culto presencial na terça-feira, temos o culto presencial no domingo à noite, terça às 19h30 e domingo às 19h30 também. E hoje, domingo de manhã, nós estamos fazendo sempre as lives para atender a você, membro da Assembleia de Deus em Cristo, e a todos os amigos que porventura entrarem no nosso canal e desejarem também ouvir a palavra de Deus. Hoje é um culto dedicado à palavra. E a razão disso é que é um culto onde nós temos condições de doutrinar nossos membros, de capacitá-los, de fazê-los crescer em termos de análise e conhecimento bíblico. Então hoje é um culto especial para quem quer solidificar a sua fé, quem quer se desenvolver, quem quer realmente ter acesso a coisas mais profundas da palavra. Então venha conosco. E eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia com você. Ela está no capítulo 3 da primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim o texto: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa passagem da Bíblia, gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte e orasse comigo nesta hora. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós tiramos este momento, Pai, para orar por todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo, da criança ao mais idoso, à mais idosa. Todos sejam abençoados por Ti. Aqueles que estão enfermos sejam curados. Aqueles que estão desempregados, que Tu abras uma porta de emprego. Aqueles que estão carentes, que Tu possas suprir as suas carências. Aqueles que estão, ó Deus, precisando de libertação, que Tu libertes, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Aqueles que emocionalmente, ó Pai, estão com problemas sérios, que Tu possas consolar o seu coração através do Espírito Santo de Deus. E usando a Tua palavra para dar a eles suporte para enfrentar todas as lutas diárias e do cotidiano. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todos quantos entrarem nessa live para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que todos sejam abraçados por Ti e o Teu Espírito Santo possa levá-los aos páramos da revelação. Em nome do Teu Filho Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Pois bem, existem algumas expressões na Bíblia que nós utilizamos sem ler, que nós utilizamos apenas repetindo o que alguém disse, mas nós nunca paramos para fazer uma análise profunda, uma análise mais dinâmica da palavra de Deus, uma análise que venha realmente dizer para nós tudo o que a gente precisa ouvir. E esta noite nós queremos fazer isso com você, em nome do Senhor Jesus, pegando a palavra templo. Para que você entenda aonde eu quero chegar, então você tem um livro que é muito utilizado no Antigo Testamento para falar acerca da glória do segundo templo. Quem me acompanha nas lives que estamos fazendo do pré-lançamento do livro Escatologia Bíblica sem a influência de Scofield, sabe muito bem que nós estamos falando um pouco sobre essas versões. E no livro de Ageu, do profeta Ageu, profeta menor Ageu, você se encontra com uma demanda onde você tem os mais idosos em conflito com os mais novos. E por quê? Porque os mais idosos se queixam do templo que está sendo erguido.
porque não tem nada a ver com o templo de Salomão. O templo era funcional, o templo era até maior do que o templo de Salomão, mas a realidade do templo de Salomão, esse templo de Zorobabel estava muito longe de se assemelhar ao templo de Salomão, que foi uma glória das glórias que realmente marcou a história do povo judeu. Então os antigos que tiveram acesso ao templo de Salomão, a grandeza, a majestade do templo, a magnanimidade do templo, eles estavam como que aborrecidos, porque o templo de Zorobabel estava muito aquém do templo de Salomão. Já os novos pensavam de forma diferente. Pensavam que o templo tinha que ser assim, uma coisa muito mais funcional do que algo que tangia essa parte gloriosa e poderosa. E aí o conflito se estabelece. Alguns querem levar a cabo e outros fazem barreira, fazem barreira mesmo para que o templo não seja construído ou não seja levado a cabo. Pois bem, e Ageu, profeta, em meio a toda essa situação, e além disso, o profeta estava diante de um fator do momento. É que os judeus que voltaram para Jerusalém pegaram uma cidade destruída, uma cidade nos escombros, em meio aos escombros. E eles pensaram o seguinte, eles começaram a desviar os seus olhos para a prioridade divina, as prioridades divinas, e começaram a pensar em si mesmos. E alguns se casaram com pessoas da terra, uma coisa totalmente fora do contexto, até que Neemias ele tenta resolver, pedindo para que todos eles se descasem, porque eles cometeram um erro, mas casaram porque era uma coisa muito mais fácil para habitar na terra. Eles encontraram a cidade toda destruída e o templo também completamente no chão. O próprio profeta Jeremias diz assim: não vos comove isto, aqueles que ficaram, quando invadidos foram pela Babilônia e destruição total, e os que ficaram passando para lá e para cá, sem ter nenhum tipo de sensibilidade no coração do que estava acontecendo. Se acostumaram a viver nos escombros da vida. E aí Ageu, por exemplo, Ageu, Zacarias, Malaquias, são profetas desse tempo, e eles profetizam veementemente para alertar o povo. Ageu, no sentido, ele está pegando um povo que está pensando apenas em si e não nas coisas de Deus. Não estão priorizando Deus na sua vida. E aí o profeta pega pesado, dizendo: não adianta vocês plantarem, porque quando vocês colherem, vocês vão colocar a colheita em saco furado. E quando você pensar que o saco está lotado, abarrotado, ele está totalmente vazio. Então, o Ageu conclama o povo para que eles se levantem, suba até o monte, pega as madeiras e tal, e comece a fazer o que eles têm que fazer, que é a construção do templo. Do templo. É interessante que no templo de Salomão, o povo não foi muito exigido, porque Salomão pegou os melhores, as mãos de obras mais importantes da época. Salomão pagou para que eles fizessem o melhor. Mas nesse templo agora, o povo precisa fazer a sua parte. E Ageu, então, mas é interessante que há um momento no texto de Ageu que diz que a glória do segundo templo, Ageu dizendo, será maior, ou a glória do último templo será maior do que a do primeiro templo. Incentivando, motivando o povo e dizendo que a glória do segundo templo será maior. Ageu talvez, ou certamente,
nem estava imaginando o que estava dizendo. Mas esta sua colocação, que era apenas motivação para o povo, estímulo para o povo, mas no final das contas, ele estava dizendo uma verdade excepcional do que iria acontecer séculos depois. Séculos e séculos depois. Às vezes a gente diz uma coisa hoje e não sabe nem o que está dizendo, mas o que estamos dizendo pode se cumprir muito lá na frente. Porque quem de fato, como a gente pode dizer que esta verdade ela foi ampliada? É o que alguns chamam na interpretação de sensus plenior, que é o senso pleno da palavra, ou seja, você lê uma coisa dentro do contexto onde você está lendo, mas existe alguma coisa que vai além, transcende a esse contexto, que vai muito além e leva você a uma situação muito distante daquilo que foi falado. A glória, eu gosto mais da glória, a glória do último templo será maior do que a glória do primeiro templo. Infelizmente as pessoas usam muito essa expressão e geralmente quem utiliza essa expressão são pessoas que fazem divisões nas igrejas. Então, para motivar o povo que eles estão levando, o povo que está saindo com eles, então eles colocam essa expressão. E quando fazem um novo templo, um novo lugar para onde leva o povo, então eles começam a dizer, a primeira pregação sempre é essa, a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. Mas isso é uma aberração, é um equívoco, é um ledo engano você utilizar isso para falar tal coisa. Porque, primeiro, a gente tem que entender que quando Davi quis fazer o templo, ele queria fazer o templo, Deus disse categoricamente para Davi que ele não habitava em casa feita por mãos humanas. Ele não habitava em casa feita por mãos humanas. Mas você tem aí o templo de Salomão, onde a glória de Deus se manifestou de tal maneira na conclusão da obra e na inauguração do templo, que os sacerdotes, abalados com a presença de Deus, eles nem podiam entrar no templo para ministrar, porque a glória de Deus saturava naquele instante o templo inaugurado de Salomão. Mas esta palavra que Deus deu a Davi, ela ficou ressoando, reboando no ar, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Fique com esse dado porque ele é importante. Agora, quando é que a gente pode dizer que esta palavra de Ageu se cumpriu integralmente? Podemos dizer que essa palavra de Ageu se cumpriu integralmente quando Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, Jesus diz, edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dentre outras coisas, nós estudamos já isso na escola dominical, que Jesus quis dizer, elogiando a confissão de Pedro, e ao elogiar a confissão de Pedro, ele fala de Simão, de Barjonas e de Pedro. Duas expressões, passado, presente e futuro. Então ele está dizendo o seguinte, a confissão de Pedro fez de Pedro a primeira pedra nesse grande edifício, nesse grande templo que ele está levantando para a glória de Deus. E esse templo não é feito por mãos humanas. Quem disse que Jesus seguiu o movimento elitista dos sacerdotes que usaram a reconstrução do templo, como Ezequiel, a reconstrução do templo, para fazer todo o movimento escatológico dentro de Israel? Quem disse que Jesus, com esta colocação, o seu novo carral, a nova família,
que está nascendo ali, assim como Israel sabia que entendia assim, que Abraão era a rocha fundamento da história do povo de Israel, assim também os discípulos deveriam entender que Pedro, naquele instante, estava se formando, estava sendo constituído como a primeira pedra desse grande edifício que a gente vai lá na frente chamar de igreja, comunidade cristã, o novo Israel. E aí está sendo formado ali o grande templo, não feito mais com mãos humanas, mas o templo que reúne todas as pessoas que confessam que Jesus Cristo é Senhor e é o Filho do Deus vivo. Esse grande templo se levanta e se torna a habitação do Espírito Santo. Qual é o nosso problema sobre isso? É quando você pega 1 Coríntios no capítulo 3, aqui está bem claro o que Paulo está querendo dizer. E que as pessoas não entendem. É lógico que Paulo está dentro de um confronto. O confronto e o enfrentamento de Paulo é sobre a visão neoplatônica, que acha que tem a visão de Platão, que acha que o corpo é a prisão da alma, é o túmulo da alma. E por isso, quanto mais você destruir o corpo, mais você vai salvaguardar a própria alma. Visão platônica. Só que a visão judaica é diferente disso aí. A visão judaica não vê essa ambiguidade no homem, esse dualismo no homem. Na visão judaica, o homem é inteiro. O homem é completamente inteiro. É um ser indivisível. É um ser indivisível. Então, o que Paulo está falando e combatendo, primeiro, é que você não pode destruir o corpo. Porque se você destruir o corpo, que é santuário de Deus, Deus também o destruirá. Você não pode fazer isso. E quando se fala de destruição do corpo, são duas vertentes aí. A vertente, que é uma vertente que eles acham que é sagrada, é a vertente do isolamento, é a vertente de você se tornar uma pessoa ausente da vida, ausente da sociedade, se dedicando apenas a um tipo de ermitão da vida, ermitão espiritual. E quanto mais você se sacrifica, quanto mais você busca esse lado, você está destruindo o corpo para dar vazão à sua alma. E, infelizmente, nós temos esse tipo de espiritualidade, que é aquela pessoa que passa a fazer jejum o tempo todo, ele malha no jejum, e ele acaba destruindo quase o seu corpo, acabando com a sua própria vida, para conceber a partir daí a ideia de espiritualidade, porque quanto mais ele faz isso, ele entende que está combatendo a carne. Ele entende que corpo e carne são a mesma coisa. Paulo, quando fala em carne, está falando dentro do sentido ético da palavra. Ou seja, aquele lado que há em nós que quer viver uma vida como se Deus não existisse. Essa é a pessoa carnal. E o carnal também é aquele que acha que não precisa de Deus, no sentido de que o esforço é dele para conseguir um nível de espiritualidade. Não entendendo esse texto, as pessoas vão partir, mas Paulo está dizendo que isso não pode nem por esse viés do sacrifício, da abstinência, nem pelo outro lado, que é o lado mais promíscuo. Ou seja, toda essa ideia. E por quê? Nessa época paulina, os que a gente chama hoje de prostíbulos eram os lugares sagrados da época, onde estavam as sacerdotisas. As sacerdotisas nos templos, elas eram lugar de prostituição, e as pessoas iam para lá para fazerem bacanais, enfim. Então Paulo está dizendo acerca desses dois vieses,
ou seja, aquele onde a pessoa se sacrifica, mortifica o corpo e mata o próprio corpo. E o que o texto está dizendo, se você fizer isso, Deus também o destruirá. Isso não é nada, esse tipo de espiritualidade não é bem-vinda para Deus. E se você concebe essa espiritualidade, saia disso em nome do Senhor Jesus, que não é isso que o texto está falando. E em segundo lugar, também não é de você acabar com o corpo através de prostituição. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa máxima que as pessoas utilizavam, um tipo de hedonismo marcado pela promiscuidade. Também não. Paulo está rechaçando, Paulo está repelindo todas essas duas ideias que estão aqui, para você liberar a sua espiritualidade. Aí Paulo vai dizer, no versículo de número 16 e 17, diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então deixa eu pegar uma coisa. Primeiro, Paulo está rechaçando essa ideia platônica, neoplatônica, que está na igreja, e alguns pensam dessa forma, que para você ter a espiritualidade, para você liberar a alma, você tem que matar o corpo dessas duas maneiras, ou através de uma prática de abstinência total para a vida, para uma abstinência dietética, uma abstinência social, uma abstinência em tudo. Você virá uma pessoa completamente antissocial, se afastar do mundo, tá? E se manter nessa visão de sacrifícios tolos, ou então você cair para outra via, que é a prostituição, que é acabar com o seu próprio corpo. Segundo o texto bíblico, se você fizer isso, Deus destruirá você. Porque diz o versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então vamos pensar aqui. Na verdade, eu quero trazer essa mensagem porque as pessoas geralmente vivem pensando o tempo todo, que ele é o templo do Espírito Santo. Então você não entendeu o que Paulo está dizendo aqui. Não sabeis vós, segunda pessoa do plural, vós. Não sabeis vós que sois, ou seja, vocês todos, vós no sentido do plural, tá? Vocês todos, não sabeis vocês todos que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo não diz assim: vocês não sabem que cada um de vocês é o templo de Deus e que Deus habita em cada um de vocês? Paulo não diz isso. E essas coisas são muito importantes para a gente observar, para a gente não incorrer em erros. O cristianismo, assim como o judaísmo, os dois, ambos, foram muito influenciados por culturas novas, por percepções novas, por novas compreensões, novos entendimentos. E misericórdia, como isso afetou a noção bíblica das coisas. Como eu disse, nós temos para isso que nos voltar para dentro do texto sagrado e descobrir qual era a visão que as pessoas tinham nessa época sobre as coisas, sobre os temas abordados, para que a gente não incorra em interpretações erradas. E aí a pessoa fala com orgulho, com um sentimento de desproporção, um sentimento ou seja, aquela pessoa sobranceira, aquela pessoa
que acha que está num nível maior, acha que está numa posição maior, porque eu sou. E essa coisa do egoísmo, dessa visão egoísta, narcisista, presente entre nós, na nossa espiritualidade. Eu sou o templo do Espírito Santo. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque a gente há de observar que hoje, sei lá por quê, mas algumas músicas que começaram a ser cantadas aqui e ali, em comunidades, e que terminaram entrando em todas as igrejas, é o tempo todo dizendo que eu sou a tua casa. Eu sou a tua casa, habita em mim. Eu sou a tua casa, habita em mim. Há alguma coisa de errado nisso? Há alguma coisa que foge à doutrina sagrada? Há alguma coisa que foge completamente à visão bíblica? Há alguma distorção aí nessas músicas? E eu queria dizer para você que sim, um sim com S maiúsculo, com I maiúsculo e com M maiúsculo. Sim, é óbvio que sim. Até porque, para você saber das tendências doutrinárias que há no meio cristão, nada melhor do que escutar as músicas que eles estão cantando. Em todo tempo aqui no Brasil, pelo menos, momentos espirituais, eles foram cortados. Eles tiveram, melhor dizendo, cortes bem peculiares do momento crítico que a gente estava vivendo. Houve um momento que, sei lá, foi um momento persecutório, um momento de paranoia, que a gente cantava os hinos, novamente foi um momento de batalha espiritual. Batalha espiritual que chegou à sua excrescência tão grande, tão louca, que as pessoas viviam cantando sobre os inimigos que seriam detidos, que seriam derrubados, que seriam destruídos, que seriam destituídos. Meu Deus, quantas músicas foram feitas nesse sentido. E que no final a gente não sabia com quem a gente estava lutando de fato. Quem eram os nossos maiores inimigos. Que aqueles inimigos para os quais a gente estava apontando não eram de fato os inimigos mais cruéis, que a gente tinha que estar atentos para eles. Mas nos perdemos numa visão teológica muito pragmática, e esse pragmatismo, esse empirismo que dominou as mentes das pessoas nessa época, olha, foi uma coisa transversal, uma transversalidade que atravessou completamente, fazendo cortes imaginários, imagéticos na Bíblia Sagrada, e pegando textos da Bíblia completamente isolados para dar o respaldo, para dar o fundamento, a base, cimentar a visão. Quantas músicas? É só você fazer uma análise dessa época, os anos 80, os anos 90, por aí. Você vai ver, final dos anos 80 e começo dos anos 90 até o final, você vai ver quanta coisa aconteceu aqui no Brasil. E a teologia, como é que ela mergulhou em tudo quanto se esbarrou com tudo quanto é ideia, falácia, completamente fora do texto sagrado. E a gente foi quase que sepultado por essa teologia aqui e ali. E os inimigos mesmo, que a gente tinha que enfrentar, a gente não enfrentava coisa nenhuma. Pois bem, e hoje há uma tendência, até nas músicas, as músicas parece que são músicas que estão ligadas a um mantra.
a um estilo mântrico. Aquela coisa cantada que vai sendo cantada 1, 2, 3, 10, 15 vezes. E a gente fica em pé cantando, vai se cansando porque só a misericórdia. E as pessoas que cantam tentam forçar os que ouvem, estão cantando também, a entrarem naquele clima, sei lá, um clima em que você vê que quando termina a música a pessoa volta ao natural. Aí você percebe que tem coisa errada. Porque não deveria ser tão natural assim a pessoa cantar e de repente elas estarem completamente fora, voltarem ao seu normal. É aquela coisa do arrebatamento instantâneo, onde a pessoa vai e depois volta e começa a ser a mesma. Mas é debaixo desse aspecto que dominou os término dos anos 80 e 90, e que agora está dominando, depois que nós entramos esse 2020, 2010 já foram outras músicas, aquelas músicas batidas, aquela coisa repetida, né, de você criar o clima, como se a música, o hino desejasse que a gente criasse um clima para que a espiritualidade viesse a nós. Ora, gente, espiritualidade é coisa de definições e decisões internas e bem subjetivas. Eu não preciso ser embalado por um hino. Quando eu canto hino, eu canto porque estou feliz com Deus. A espiritualidade já está marcada no meu coração. Eu não preciso ser embalado. Isso aí isso está completamente fora de... A música tem que ser o resultado da minha espiritualidade, não como resultado da música, a minha espiritualidade como resultado da música. A música tem que ser resultado da minha espiritualidade. Cantar com graça, cantar com amor, cantar se doando, cantar, sabe, fazendo disso um contato com Deus, uma comunhão com Deus, vem da sua espiritualidade, do seu momento com Deus. E não como a música poderá criar isso, porque se for isso, nós estamos enquadrados numa outra situação. Não é isso, gente. E quando essas músicas viram uma coisa mântrica e tudo está centrado em mim, eu me coloco como centro nervoso das atenções. Eu sou a tua casa. Não é esta e nunca será esta a visão bíblica. Na visão bíblica e paulina, nós todos formamos a casa de Deus. E não eu sozinho formo uma casa particular, distante das outras casas. É uma casa, é uma particularidade minha com Deus. Não. Segundo a palavra bíblica, vós sois o templo. Vós sois. Não é cada um mas vós sois. Quem forma o templo somos nós. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, quando nós nos reunimos para ter comunhão com Deus, quando nós nos reunimos para declarar o nome do Senhor, o nome do nosso Salvador, quando nós nos reunimos para um momento de gratidão com Deus, nós estamos reunidos, a igreja está reunida, o templo de Deus está sendo criado. Uma coisa é você estar em casa, sozinho, você está em comunhão com Deus, Deus está lhe visitando. Isso é uma coisa. Nós podemos ter essa comunhão com Deus. Nós não teremos a comunhão apenas na igreja, mas em casa, dirigindo, no meu escritório, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Enfim, eu posso ter a minha comunhão com Deus. Agora, quando se trata do culto congregacional, quando se trata
de um culto onde nós todos estamos ali para adorar a Deus, formamos a grande casa de Deus, não feita por mãos humanas. Você entende o que eu estou dizendo? É muita casa particular, é muita casa autônoma, é muita casa desconectada da grande casa de Deus. Esse é o barato esse é a pegada paulina, quando vem nos ensinar que a grande razão da comunidade cristã ela é quando ela se reúne e se torna o grande templo de Deus. A grande casa de Deus, o grande edifício de Deus, que é formado por pedras vivas. Cada um de nós é uma pedra viva, mas que, reunidos em torno do nome do Senhor, viramos uma coisa só. Aleluia! Por isso que a ideia seria cantar uma outra coisa. A gente tinha que cantar: nós somos a tua casa. Nós que estamos aqui reunidos, formamos a tua casa, o teu templo, Senhor, habita em nós. Se for essa a proposta da música, ok, estamos do mesmo lado e vamos para frente. Mas se a proposta for uma autonomia, um distanciamento, uma coisa apenas minha, eu quero ficar longe do grupo, então isso não é a ideia bíblica. Que a ideia bíblica é que a gente forme em torno do nome do Senhor o grande templo, o grande edifício, a igreja do Senhor, o templo de Deus, onde habita o Espírito Santo, porque vós sois, e não cada um de vocês é vós sois o templo. Está no plural quando diz vós, e o templo está no singular, porque senão teria que dizer cada um de vocês é o templo, ou vós sois os templos. Aí seria uma coisa diferente. Vós sois os templos. Então cada um de nós é o templo de Deus. Mas por formarmos o templo de Deus, temos que nos despojar, nos despir dessa nossa natureza egoísta, dessa nossa natureza autônoma, dessa nossa natureza individualista, e se abraçar ao grupo, para que este grupo, em torno da pessoa de Jesus, se torne o templo. Vós sois o templo. É no singular, gente. Então, cuidado para que essas ideias estapafúrdias, às vezes, que aparecem em alguns hinos, fora completamente da visão bíblica, fugindo da visão bíblica, cuidado para que isso não tome corpo e destrua a sua visão bíblica acerca de alguns temas. Eu já falei aqui de uma música que está sendo cantada e que a gente tem que rever essa música. Quando a pessoa diz no trecho da música que é o mundo, é humano e por isso só sabe errar. Quem disse que ser humano está em você o princípio do erro aí? Não. Eu sou humano. E como humano, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade volitiva, eu tenho escolha, eu tenho decisão. Eu erro se eu quiser errar, pela minha própria escolha. Por isso que 1 João diz assim: quem é filho de Deus não vive pecando, não flerta o tempo todo com o pecado. Algumas tradições colocaram logo no início: não peca. Não é que ele não peca. Quem é filho de Deus não vive pecando. É você fazer alguma coisa que você não gostaria de fazer, mas terminou fazendo. Mas você tem consciência que fez o errado.
Porque qualquer ser humano, ele não tem necessidade de pecar porque é ser humano. Ele tem possibilidade de pecar porque ele tem livre-arbítrio. Isso é um fundamento do livre-arbítrio. A possibilidade de errar, todos nós temos. Agora, a necessidade não. Porque se eu coloco isso como necessidade, que o humano implica em necessidade para pecar, eu sairia completamente. Então a gente tem que rever algumas músicas, alguns detalhes nas letras de música. A gente vai cantando, vai assimilando aquilo, vai botando para dentro e daqui a pouco a gente está falando a mesma coisa. Isso é coisa de humano, eu sou humano. Não. Porque você é humano é que você tem que escolher a coisa certa. Que o humano, ele tem possibilidades. Ele não tem necessidade, por ser humano, de pecar. Ok, mas vamos voltar a eu sou a tua casa está aqui. Vamos trocar um pouquinho, vamos refazer essa letra? Nós somos a tua casa. Nós somos o teu templo. Nós somos a tua igreja. Nós somos o teu povo. Habita em nós. Que não existem duas coisas que mataram muito a igreja em décadas passadas. Foi o chamado autoritarismo e o chamado individualismo. De um lado, o autoritarismo de quem queria ser alguma coisa que não era e se perdeu completamente. E do outro lado você tinha o individualismo, as pessoas que seguiam a sua própria vida totalmente numa autonomia repleta de variantes e variáveis, um problema muito sério, e isto quase que acabou com a eclésia de Deus. Então a gente tem que ter cuidado nessas coisas para que a gente não se apoie aqui e ali. O que você acha? Por que estamos cantando assim? Por que estamos fazendo assim? Por que essas letras mântricas estão entrando na igreja para nos levar a um estado de espiritualidade? Nós não precisamos disso, até porque nunca se esqueça que o nosso culto, ele é racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos num culto racional. É o que diz a Bíblia. Então, se o culto é racional, pelo amor de Deus, eu não preciso desses estímulos, não. Qualquer tipo de estímulo desse tipo significa que é a mão do homem que está sendo usada e não a mão de Deus. Ou você acha que Deus não pode trazer um avivamento a um culto que não tem nenhum tipo de configuração para que isso acontecesse? Eu ainda me lembro de um culto que eu participei, novo convertido, na Assembleia de Deus na Penha, na Honório Bicalho, pastor José dos Santos. Num término de um culto normalíssimo, não foi aquele culto onde a palavra de Deus, trouxe um avivamento, nada, foi um culto normal. Só que os jovens que estavam ali, a gente estava vindo de uma cruzada evangelística do evangelismo pessoal, e vimos muita coisa acontecer na vida das pessoas para as quais nós falamos, e estávamos ali numa animação total, numa alegria fenomenal, alegria de novo convertido, imagine. E aí, quando terminou o culto, nós continuamos a orar, nós continuamos ali na presença de Deus, e foi nesse instante que Deus começou a batizar várias pessoas com o Espírito Santo. Quem disse que Deus não sabe fazer isso e precisa do nosso auxílio para trazer a espiritualidade e o avivamento ao ambiente, ou qualquer coisa que o valha? Quem disse isso?
Quem botou na nossa cabeça que a gente precisa desses elementos artificiais, completamente artificiais, para promover um momento na nossa espiritualidade? Quem disse isso? Isso é completamente errado. E as pessoas estão fazendo com isso um culto errado a Deus. Porque você está tentando forçar uma situação. Você não precisa forçar essa situação. Cante normalmente. Louve normalmente. Você não precisa ficar gritando igual um louco. Você não precisa ficar estimulando o povo a nada. Cante apenas e deixe que o Espírito Santo pegue aquela música que você está cantando e faça, trabalhe nos corações. Eu vejo que há uma, seria quase que necessidade das pessoas fazerem isso, porque se elas cantarem tão somente cantarem, isso não basta, isso não é o suficiente. A quem vocês estão adorando? Ou melhor dizendo, eu me incluo, a quem nós estamos adorando? Isso termina sendo uma coisa tão superficial, tão mecânica, tão robotizada, tão androidizada, que se perde-se o sentido do culto. A gente precisa se libertar dos instrumentos e ferramentas que nós trazemos para o culto e ficarmos completamente limpos dessas ferramentas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E entender que a ideia paulina, a ideia dos judeus, não era de uma pessoa tripartida, não era de uma pessoa dual, era uma pessoa, quer dizer, o homem é inteiro, o homem se apresenta diante de Deus inteiro. Eu não preciso de pirotecnia para trazer alegria ao culto. Pelo amor de Deus, gente. O que está acontecendo conosco? E é por isso que quando vêm as borrascas da vida, é por isso que quando chegam as tribulações, as pessoas não sabem o que fazer, porque elas acham que os mecanismos que elas têm em mãos são capazes de afugentar todo tipo de tribulação, todo tipo de problemas, mas não é assim. Quando você tem que enfrentar, você tem que enfrentar. Quando essas coisas acabam acontecendo com a sua vida, elas aconteceram, ok. Eu vou passar por elas e vou vencer, vou passar por elas e chegarei do outro lado, vou passar por elas e vou me superar. Onde está a maturidade dessas coisas? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não chame o egoísmo para você, não chame o individualismo para você, não chame esse tipo de autonomia rebelde para você, mas se inclua. Se inclua. Nós somos a tua casa, Senhor. Habita em nós. Nós formamos esta noite a tua casa, o teu templo, a tua igreja. Vem habitar em nós. Glória a Deus. É comunhão com os outros, olhar para o outro como uma pessoa super importante na sua vida. E que a bênção de Deus não venha só para você, mas que a bênção de Deus alcance a todos. E por isso, diziam os judeus, que quando você abria a boca e orava apenas para si, ou por si, era um grande pecado. Na verdade, os judeus imaginavam que aqueles que abrem a boca e começam a orar por todas as pessoas, essa pessoa nem precisa orar por si, porque Deus já sabe de todas as suas necessidades. Nós temos que refazer algumas coisas, gente. Pelo amor de Deus. A coisa está num plano completamente fora do que nos é ensinado na palavra de Deus. E aí a gente vai arrebentando tudo, a gente vai... deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Já temos 49 minutos. Mas o que eu quero dizer
a você é isso, pegando essa palavra, que quando Ageu disse sobre a glória do segundo templo, do último templo, eu gosto de ficar mais com essa palavra, Ageu não estava nem imaginando que a palavra que Deus disse a Davi vai se cumprir a partir da pessoa de Jesus. Quando Deus disse a Davi que queria tanto fazer uma casa para Deus, Deus disse: eu não habito em casas feitas por mãos humanas. E aí, nessa pandemia, nós entendemos agora a igreja pelo lado das suas duas perspectivas. Ou seja, a igreja física, que é o templo onde nós vamos cultuar a Deus, o lugar que foi consagrado para o culto a Deus, lugar físico, e a igreja que tem a ver com o organismo, corpo de Cristo. Ou seja, a igreja está onde você está. Mas não quer dizer com isso que nós vamos perder o conceito de corpo. Para Paulo, a melhor ideia que a gente pode ter da igreja é quando a gente pensa a igreja como corpo. Não existe metáfora mais provocativa, não existe metáfora mais, eu diria assim, profunda do que a metáfora de Paulo quando fala da igreja como um corpo. E dizendo que nesse corpo todos nós somos membros. E como membros estamos ligados um ao outro. E essa ligação, essa interação dos membros dessa igreja, ela acontece não por vontade própria de cada um de nós, mas nós, por Deus, somos colocados em lugares que Ele escolhe para nós ficarmos. E por isso Paulo, a partir dessa metáfora, ele faz uma exortação, uma crítica à igreja de Corinto, que todo mundo quer profetizar. Todo mundo acha que um dom é maior do que o outro e por isso só quer profetizar, porque profetizar é lógico, projeta você, profetizar eleva você, profetizar mostra, exibe você. Então todo mundo queria ser boca. Mas imagine se um corpo só tem boca. Olha o bocão que seria esse corpo. Não, o corpo tem ouvidos, tem olhos, tem nariz, tem boca, tem mãos, tem braços, tem pernas. Significa que tudo isso aí que Paulo fala, que nós estamos distribuídos. E se você é um dedo mínimo que ninguém vê, mas você é membro do corpo, é o que Paulo disse. Se um membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. Se um membro do corpo se aflige, todo o corpo se aflige. Seja o dedo mínimo. Dê uma topadinha com o dedo mínimo para ver como o corpo todo sente. Então a gente não pode perder essa ideia do corpo, a gente não pode perder essa ideia do templo, não pode perder essa ideia da casa que é formada a partir da nossa ligação, da nossa interação, deste movimento de estar todos juntos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, deixar a nossa vontade particular de lado e se apegar à palavra de Deus e a essa comunhão com os nossos irmãos e deixar que nós nos tornemos a casa de Deus. É lindo, é muito lindo ver a igreja quando o Espírito de Deus faz dela realmente uma casa onde Ele habita. É lindo quando você vê todas as pessoas inundadas pelo Espírito, todas as pessoas motivadas por aquele momento. Isso aí não é coisa que o homem faça. E se o homem fizer, dura muito pouco tempo.
Se for ação apenas humana, dura muito pouco tempo, é superficial, é artificial. Agora, quando Deus faz, quando Deus age, quando Deus movimenta o povo e torna o povo um corpo só, um templo, uma casa só. Meu Deus, é uma coisa maravilhosa que acontece no culto. E isso não é coisa nossa. Isso é coisa de Deus. Agora, o que deve acontecer conosco é que devemos vir ao culto com esta disposição de coração. Eu não venho ao culto para saber quais são as últimas fofocas. Eu não venho ao culto para saber o que aconteceu com aquela irmã, com aquele irmão. Eu venho ao culto para colocar diante de Deus o meu melhor. Eu sempre estou dizendo isso na abertura dos cultos da igreja. Coloque-se diante de Deus e dê a Deus, entregue a Deus o seu melhor. E faça desse momento um momento singular para você. E o momento singular para você não é você possuir o divino só para você. O momento singular é você se despojar da sua própria vontade e deixar que todos ali reunidos formem o grande templo, a grande casa de Deus. E quando isso acontecer, tudo vai ser diferente. A Assembleia de Deus em Cristo, ela tem a sua particularidade, o seu modo de adorar. Mas devemos nos afinar mais com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que a adoração não deve ser no templo uma coisa particular, autônoma, individualista. Mas nós devemos reconhecer a importância do corpo, a importância de cada membro do corpo, a importância de cada um. Por isso que eu estou dizendo e vou repetir. Por exemplo, quando nós fazemos a nossa ceia, celebramos a ceia do Senhor, eu não gosto de usar Santa Ceia, porque parece que faz da ceia um lugar tão santo que os pecadores não podem estar. Então eu diria ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Na ceia do Senhor pode vir todos os membros da igreja. Ah, mas pastor, o membro teve um problema lá em casa e ele perdeu a paciência, disse o que ele não deveria dizer, falou palavras chulas e palavras não muito corretas, e por isso ele não tem capacidade de cear, porque ele está em litígio. Quem disse isso para você? Por isso que não é Santa Ceia, é ceia do Senhor. A menos que a gente entender o santo da forma como Cristo nos mostrou. Aí seria a Santa Ceia. Mas eu fico com a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, a Bíblia diz que todos nós, com todo tipo de problema, nós devemos vir. A Bíblia apenas diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Neste exame que eu faço, este autoexame, na verdade é um autoexame, mas aqui não é autoexame para saber se eu estou certo ou errado, para saber o nível do meu pecado diante de Deus, se eu posso ou não posso participar da ceia. O texto não diz isso. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. Que a proposta do texto ali é detectar um problema que está acontecendo no corpo, o maior pecado que o corpo está cometendo. E qual é o pecado do corpo? É não discernir o corpo do Senhor. E você não discernir o corpo do Senhor, você está cometendo
um grave pecado. E o que é discernir o corpo do Senhor? Não é você pegar o pão com toda a santidade, não é você pegar o cálice de uma maneira quase que divina. Não. É você discernir o corpo. E quem é o corpo? É o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Jesus é a cabeça, ele não é o cabeça, ele é a cabeça do corpo. Esse corpo não está acéfalo, esse corpo tem uma cabeça. E você discernir isso, entender isso, compreender, separar as coisas. Que você, naquele ato, você não está fazendo um ato apenas de comer e beber. Mas por trás daquele ato, por cima daquele ato, por baixo, como fundamento, está o entendimento que ali você está na presença do Senhor. Um momento de comunhão, um momento de corpo. Um momento de você saber que a pessoa que está sentada do seu lado e aquela que está do outro lado, todos são importantes. E é muito mais importante do que o pão que você está segurando, do que o cálice que você está segurando. São aquelas pessoas, não adianta ser tão santos para com os elementos, vinho e pão, e sermos tão perversos com as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Isso não adianta nada. E não adianta você cantar, eu sou tua casa, vem para a tua casa, possui a tua casa, entra na tua casa. Não adianta você cantar nada disso, porque você absurdamente está longe de Deus. Então é preciso que a gente acompanhe os fatos para a gente saber o que é preciso fazer para a gente entrar em comunhão com Deus. Todas as vezes que você sair de casa, você vai sair para vir para o templo. Você vai sair dizendo, Senhor, eu amo o teu templo, eu amo estar nos teus tabernáculos. E, Senhor, me ajuda para que eu me junte aos teus filhos, a família, a tua família, e seja mais um para formar a grande casa, o grande templo, onde habita o teu Espírito. E aí sim, nós teremos uma outra forma de ver as coisas. Faremos um culto a Deus sem ser uma coisa artificial, sem ser uma coisa forçada, sem ser uma coisa que eu estou arrumando para fazer o povo. Não, você não faz coisa nenhuma. Você tem que ficar na sua posição, fazer o que você tem que fazer. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. O que vai acontecer com as pessoas que estão me ouvindo, não sei. Mas eu estou fazendo a minha parte da melhor maneira possível. Estudei para isso. Quero que você entenda essas coisas, porque senão esse individualismo, essa autonomia rebelde, essa coisa de ficar longe e distante porque eu quero adorar o meu Deus, você pode fazer isso na sua casa, a sós com Deus. Maravilhoso isso. Mas tudo isso que você fizer, até no a sós com Deus, eu devo colocar a minha preocupação mais nos outros do que em mim. E quando eu pensar mais nos outros do que em mim, o Espírito Santo me alcança. Mas, infelizmente, há igrejas que insistem em ensinar que você tem que pensar em você. Não é a palavra bíblica, não é ensinamento bíblico, não é isso que a Bíblia ensina. Bem, já são 1h04, eu vou terminar por aqui e quero pedir a bênção de Deus para que a gente entenda que nós todos reunidos formamos o grande templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Esta é a palavra, a glória do último templo. E onde está a glória do último templo? É o Espírito Santo habitando na igreja como templo, como casa, como edifício, como igreja. Deus abençoe vocês. Curve a sua fronte e ore comigo nesta hora. Pai,
Eu oro neste momento pedindo a tua bênção a todos os teus filhos. Que todos sejam abençoados, visitados pela tua graça. Que a gente entenda, Pai, que a vida cristã tem que ser vivida dentro dessa perspectiva de corpo. E quando nós entendermos isso, Pai, nós estaremos nos reunindo de uma forma diferente. E que não é preciso, Senhor, coisas artificiais. Não é preciso lançar mão de instrumentos que nos sirvam de alguma maneira para fazer o povo gritar, pular, fazer qualquer coisa. Não! Porque isso não é da nossa alçada. Quem quer trabalhar a igreja é o Espírito Santo e o poder da palavra. Ó Deus, nos ajuda a entender essas coisas e nos ajuda a entender que nós, juntamente com todos os demais irmãos, formamos o grande templo de Deus, onde habita o Espírito Santo. Nos abençoa hoje e sempre a tua igreja e a todo o teu povo, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Todos digam amém. Até domingo. Domingo nós temos a nossa live da Escola Bíblica Dominical a partir das 10 horas da manhã. Estaremos aqui ensinando a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Não só ensinando, mas aprendendo. Porque a gente mais aprende quando ensina. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Até a próxima.